E aí galera, boa noite, tudo bem com você? Você tá feliz de estar aqui hoje? Eu tava ali observando, ouvindo. Eu não sei você, mas esse tipo de conferência me deixa indignado. Não sei se você fica indignado. Eu fico indignado, cara, de pensar ainda que existem pessoas aí fora que acreditam estar vivendo a vida quando elas não conhecem a Jesus. Eu fico indignado de pensar que eles pensam viver e nós não. Você não fica indignado? Sabe, eu amo andar nesses lugares, andar pelas ruas, porque todas as vezes que eu vou em festival, em alguma festa assim, evangelizar, as pessoas vêm me vender drogas, todas as vezes. Ou elas vêm, ou a minha cara ela funciona para duas coisas, ou vem me vender ou quer comprar de mim, todas as vezes. Esse cabelo serve para isso também. E quando as pessoas vêm, eu olho para a cara delas, eu falo assim, cara, você pensa que isso é bom, mas eu tenho algo muito melhor. E eles não conseguem entender que possa existir algo melhor daquilo que eles estão vivendo. Quando na verdade Jesus disse que não, Ele não só vem nos dar algo melhor, a verdade é que nós estávamos mortos sem Ele. Mortos sem Jesus. Um mundo morto que pensa estar vivo, os Walking Dead para valer mesmo. E nós temos essa verdade. Eu ouvindo o que estava sendo pregado aqui, eu falei assim, você está frito a partir de agora. Você não vai mais conseguir viver uma vida inútil. Você vai ter que sair daqui e fazer alguma coisa. Você vai ter que se indignar com o mundo lá fora. Fica imaginando a nossa geração olhando para o carnaval, como Paulo olhou lá para os caras que adoravam um monte de imagem. Ele ficou indignado e falou, eu tenho que falar a verdade para esses caras eles são burros. Eles são cegos. Eles não sabem do que eles estão vivendo. Eles não sabem que eles estão gastando a vida deles. Eles não sabem a quem eles estão adorando. Eu não posso ficar quieto mais. Eu preciso falar alguma coisa. Você não sente isso? Sente ou não sente? Sabe por que eu comecei um canal no YouTube? Sabe por quê? Eu nunca falei. Sabe por quê? Por quê? Porque eu gosto muito de ler. E um dia eu peguei um livro de um desses grandes YouTubers na época, faz alguns anos já. Falei assim, o que esse cara tá escrevendo, né? Porque o cara faz muito sucesso, deixa eu ler. Aí eu tô folheando o livro assim, daí chega uma parte e ele falava assim, maravilhosa masturbação. Aí eu li aquilo e falei assim, você tá brincando que a minha geração tá comendo isso daí, eu vou ficar quieto? Eu vou pelo menos tentar falar alguma coisa, eu vou para a internet também. Não é possível que eles vão falar sobre sexo e eu não. Porque o mundo tem que falar sobre sexo, um sexo morto, perdido, como eles acreditam, uma vida depravada, e nós temos que ficar quietos em silêncio, deixando tudo isso acontecer. Aleluia. Esse mesmo youtuber tinha um vídeo de mais de 5 minutos, falando todos os nomes de masturbação possível, e os adolescentes assistindo isso. Isso não te deixa indignado? Não te deixa indignado de saber que eles estão discipulando a nossa geração e não a gente? Não te deixe indignado de imaginar que os nossos jovens, cara, essa geração, essa galera que está crescendo agora, olha para eles como exemplo e não para nós. E eu fico indignado. E é por isso que eu prego o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. O Evangelho é a luz que ilumina a escuridão. O Evangelho é aquilo que abre os olhos para que o homem enxergue a verdade, enxergue a Deus, enxergue a realidade e viva para aquilo que ele foi criado para viver. É por isso que eu levanto todos os dias para anunciar essa mensagem. Sabe, o propósito de Jesus não foi um propósito egoísta de falar, vai para todo mundo e fala sobre mim, porque eu sou legal pra caramba. Não, ele veio ao mundo escuro como luz para a humanidade, para revelar à humanidade a verdade, para trazer o homem para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, para que ele tivesse um encontro com o seu Criador mais uma vez, para que o homem não fosse destruído. Não foi para que o homem se sentisse melhor apenas, ele coitadinho, tão tristinho. Não, o mundo se destrói. O mundo se acaba se existe algo que o homem sabe fazer de melhor, é se destruir. Imagina se há 2000 anos atrás, Jesus não tivesse vindo a essa terra, deixado a sua igreja aqui, o que teria acontecido? Aonde estaríamos nós até agora? Sabe, outra coisa que eu amo falar é falar que eu faço parte da igreja de Jesus, porque não existiu nada na história da humanidade que trouxe tantos benefícios para a humanidade do que a igreja de Jesus, do que o corpo de Jesus, do que a manifestação de Jesus nesse mundo.
Sabe, nada. O que moldou o nosso pensamento, o que trouxe direito humano para o ser humano, o que trouxe igualdade para o homem e para a mulher, foi a igreja de Jesus, foi os princípios cristãos, foi o amor cristão. Quando a igreja chega no mundo antigo, na Europa, onde tudo era baseado em honra, eu tenho mais honra do que você, eu não faço mal para você porque eu sou maior do que você. Os cristãos chegam e falam assim: não, eu não faço mal para você porque eu te amo, porque você é a imagem de Deus. Quando a igreja chega em lugares onde o ser humano era descartável, porque era uma mulher e não podia ser um guerreiro, a igreja chega e fala assim: não, isso não é possível, porque essa criação é a imagem de Deus. Nos anos 300 se levanta o primeiro homem a protestar contra a escravidão e fala: opa, tem alguma coisa errada aqui, nós não podemos colocar um preço naquilo que custou a vida do Filho de Deus. Quem foi esse homem? Foi um cristão. Depois se levantam, anos depois, mais cristãos para combater a escravidão de novo. Por quê? Porque foram iluminados pelo Evangelho. Porque foram iluminados pela verdade divina. Porque foram iluminados pela verdade que existe um Deus do céu, Criador dos céus e da terra, aquele que formou o homem à sua imagem e semelhança. E ainda como quando o homem era pecador e rebelde contra Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que para o mundo fosse salvo por Ele. E hoje é o nosso papel aqui, velho, salvar o mundo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. O nosso papel aqui hoje, Deus te trouxe aqui hoje com uma missão. Sabe, se Jesus quisesse férias quando Ele veio ao mundo, Ele não ia para Jerusalém. Eu não ia nascer na época, não tinha nem ar-condicionado, nem internet tinha no negócio. Não tinha nem Instagram, não dava nem para curtir foto. Imagina o mundo que Ele vivia. Deus teve um filho, Ele foi missionário, Ele veio com um propósito, Ele veio para fazer algo, para realizar algo, para revelar à humanidade a verdade. Não só sobre Deus, mas sobre quem o homem é. Nós vivemos em um mundo que já não sabe quem são, cara. O mundo prega para você assim: seja você mesmo. Aí surge um homem lá na Holanda, que se levanta, vai na corte e fala assim: eu sou um cavalo. Então eu quero que os meus documentos passem a ser de um cavalo, porque eu sou eu mesmo, e o meu ser é ser um cavalo. Isso aconteceu. Você pode dar risada, mas isso acontece no mundo hoje, porque as pessoas não sabem quem eles são mais. Eles não sabem por que eles vieram, eles não entendem o valor da vida. Você conversa com os jovens hoje na nossa cidade, que eles não sabem se eles são homem ou mulher mais. O próximo passo, eu não sei se eu sou homem ou mulher ou um cavalo mais. É o que aconteceu. Parece muito distante, mas acontece nos nossos dias agora. Tem gente que não sabe o que é. O que eu sou. E Cristo veio nos mostrar a verdade. E como o pastor Léo disse aqui muito bem, ele nos deixou agora e falou assim: ó, eu sou o Salvador da humanidade. Então, diante dessa realidade de que eu sou o Cristo, eu estabelecerei a minha igreja. E os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Então ele passou a responsabilidade para a gente, falou: agora vocês estão em campo, joga, mano. Vocês me viram jogando, você sabe como é que é, você entendeu como é um filho de Deus, então vai e joga você agora. Sabe, eu fico pensando às vezes o que aconteceu com a gente quando nós deixamos de pensar que é parte nossa, é dever nosso servir a Deus e não o contrário. Porque às vezes nós nos encontramos em uma situação que nós imaginamos que o Evangelho é sobre Deus servindo a gente e não a gente servindo a Deus. E o Evangelho perde o sentido e o valor, porque Deus sai do trono do nosso coração e nós somos colocados no trono do nosso coração. Aí o Evangelho fica pesado, chato, não tem propósito. E eu fico imaginando por que os jovens, até janeiro de 2015, mais de 30 mil jovens tinham deixado a Europa e os Estados Unidos, América do Norte, para ir para a Síria, se alistar ao Estado Islâmico e morrer na guerra por eles. Por quê?
Por que será que eles vão para lá e não vêm para cá? Sabe qual era a promessa do Estado Islâmico? Não era só as 40 virgens que eles falam lá, não. 40. Você acha que eles vão morrer por 40 virgens? Eles arrumam muito mais aqui nesse mundo, velho. A promessa dele para os jovens principalmente é: nós vamos resolver o problema do mundo. Nós vamos resolver a pobreza, a opressão. É isso que eles prometiam. O nosso plano é de trazer paz para o mundo. Você já ouviu isso antes? A promessa para os jovens é: venha lutar por algo verdadeiro. Eu te ofereço algo para viver e você morrerá por isso. É isso que tomou o coração dos jovens, e por incrível que pareça, esse é o chamado do Evangelho. Mas às vezes a nossa mensagem fica tão mole, que os malucos doidos que estão prontos para morrer por alguma coisa, eles estão nas gangues, eles estão no Estado Islâmico, eles não estão morrendo por Jesus. Quando o nosso propósito é: entregue a sua vida para que eles vivam, cara. Jesus fala assim, ó: ame a eles como eu te amei. Como eu te amei? Agora o interessante é que Deus tinha que passar essa mensagem para o mundo, não é como nós temos que passar também. Nós precisamos levar essa verdade à humanidade, que Jesus morreu por eles, que Deus tem um propósito para eles, que eles não são um acidente do acaso. Como passar essa mensagem? Eu acho impressionante que Deus, Ele poderia ter falado de tantas formas, mas Ele decidiu nascer no nosso meio, aprender a nossa língua e falar da forma que nós entendêssemos. E mais impressionante ainda é que quando você pega a Bíblia, o Novo Testamento, que é o lugar da onde vem agora falando sobre Jesus, o cumprimento das profecias que foram dadas por tantos e tantos anos, Deus poderia escolher uma língua super sofisticada para falar com a humanidade. Imagina, Deus vai falar, velho. Vai falar a língua dos anjos então agora. Um negócio que, vamos ter que estudar muito para entender o que Deus está falando agora. Mas a história conta que quando o Novo Testamento foi escrito, ele não foi escrito em uma língua super sofisticada que só os cultos poderiam entender. Ele foi escrito com o grego comum, que é a língua que o analfabeto falava, que a prostituta falava, que o bêbado falava, que o João da padaria falava. Uma língua em que todos conseguiriam entender. A mensagem que Deus vem trazer a nós é uma mensagem que Ele faz clara para que a humanidade entenda. E agora é responsabilidade nossa receber essa mensagem e passar para a nossa geração. Isso não significa que nós vamos mudar a mensagem, senão perdeu o sentido, mas é como falar à geração. Como passar isso que nós acreditamos. Como fazer com que eles enxerguem. Como falar a língua deles. Por exemplo, se eu tenho que falar com inglês, eu não vou falar português, eu vou falar inglês. Se eu tenho que falar com chinês, eu vou aprender mandarim. Mas não vou nem falar com chinês. Até eu aprender mandarim, não é para mim. Nem o português você fala direito. Mas nós temos uma mensagem a ser passada e nós precisamos que ela seja ouvida. Porque é a maior educação que o mundo possa ter, é o Evangelho. Porque tudo se inicia aqui, tudo termina aqui. O mundo precisa conhecer a verdade. O mundo precisa voltar a enxergar. Eles não sabem pelo que eles vivem. Eles não sabem de onde eles vieram. Eles não sabem onde eles estão indo. Eles acreditam. Eu tenho um amigo meu que acredita em gnomo até hoje. O cara toma chá de cogumelo para ver gnomo. Fala, mano, você está virando gnomo. Você. Agora, como falar esse mundo? Eu quero usar o exemplo que para mim é o maior missionário de todos, que é o apóstolo Paulo. Já ouviu falar dele? Ele foi responsável porque, depois de Cristo, ele é o homem mais influente que já existiu. Os escritos desse homem moldaram o nosso pensamento. E eu pensando sobre ele, eu ficava falando assim, Deus, como que Paulo conseguiu levar essa mensagem que ele mesmo disse que era loucura?
Eu não sei se você já parou para pensar no evangelho, mas o evangelho é muito louco. Velho. Tipo assim, se eu nunca ouvi falar, eu cresci numa família cristã, para mim foi mais fácil. Mas se eu nunca ouvi falar, imagina Paulo agora. Ele é enviado por Deus aos gentios. Quando ele chega lá, ele diz assim, olha, no mundo jaz o maligno. Por quê? Porque é o que tinha mesmo. Não tinha mais nada. Jesus nasce lá, está lá em Jerusalém andando, não tinha internet na época, não tinha CNN, Globo News, nada dessas paradas. As pessoas... Aí Paulo vai. E Paulo tem que chegar para um mundo que era muito normal para as pessoas sacrificarem os outros, tirar o coração assim, ó, ainda batendo e sacrificar os ídolos deles. Sabe, podia chegar um mundo onde quase metade da população era feita de escravos. Sabe, o homem não tinha valor nenhum. E de repente Paulo tem que ensinar que Deus valorizou tanto o homem, amou tanto a sua criação que morreu por ela. Mas como assim? Como que Paulo conseguiu fazer com que o evangelho florescesse ao ponto de tomar o Império Romano? Ele dizia, olha, os da casa de César também salutam vocês. Quais foram as estratégias que Paulo usou? Porque o cara, ele fez bem, velho, deu certo o que ele fez. Você não acha? Então, para mim, ele é o maior exemplo missionário de todos. Porque hoje eu vejo o mundo como um grande império romano. Todo mundo, você acredita no que você quer. Você faz o que você quiser. Você é livre para fazer as suas coisas. E o evangelho tem que florescer aqui agora. Então eu gostaria de ler com você em 1 Coríntios capítulo 9. Paulo ele vai contar a sua estratégia, como anunciar essa mensagem. Como levar essa mensagem ao mundo. Como fazer com que eles ouçam. E ele diz assim, a partir do versículo 19, ele diz, embora... 1 Coríntios 9, 19. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Olha o que ele começa falando. Embora eu seja um homem livre, embora eu fui alcançado por essa verdade. E se eu quiser ir para uma ilha e ficar lá, ó, sou salvo. Sou salvo por essa graça. Fui livre do pecado. Porém, essa liberdade do pecado me aprisiona a outro alguém. Eu deixo de ser escravo do pecado para ser escravo de Cristo agora. Eu deixo de estar preso pelas minhas próprias vontades para estar preso a outras vontades. E porque eu estou preso a Ele, eu me faço agora escravo de todos os homens com um propósito. E é interessante que como Paulo começa dizendo, ele diz que ele é escravo de todos. Perceba que ele se coloca em uma posição inferior aos outros. Sabe um erro que a gente comete muito quando a gente vai pregar o evangelho? A gente prega de cima para baixo, não de baixo para cima. E as pessoas falam assim, você acha que você é o dono da verdade. Como você pode menosprezar a minha fé? Como você pode menosprezar a minha história? A gente não consegue falar de baixo para cima. Você percebe que Paulo, ele nunca chegou para as pessoas e falou assim, ó, o que você acredita é mentira. Ele fala assim, não, tem algo que é mais poderoso, eu creio em algo que é mais poderoso. Eu venho no nome de alguém que é mais poderoso do que esse daí. Quando ele fala que ele vai anunciar aos homens, ele diz, eu me fiz escravo de todos. Em outra passagem ele vai dizer assim, ó, eu sou devedor das pessoas. Você percebe como ele se coloca de baixo para cima? É interesse dele que as pessoas entendam. Ele fará o possível para que as pessoas ouçam. E ele diz assim, embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Olha Paulo, olha que impressionante. Ele é aquele que pregava e brigou com Pedro e com os apóstolos, dizendo que não era necessário mais a circuncisão. Só que quando ele pega Timóteo, ele vai levar Timóteo, e ele vai passar um tempo com os judeus, o que ele faz? Ele que pregava que não era necessário mais, ele circuncida Timóteo. Por quê? Porque ele se fazia de judeu para levar os judeus a Cristo. Irmão, eu já preguei de terno tanto na vida que você não imagina. Preguei, já me fiz de crente para pregar para o crente. Agora eu faço de maluco. Mas eu usava gravata, cabelo
sem barba, você não está ligado, mano. Sabe como eu comecei a vida pregando? Era assim, ó, eu fazia a agenda dos pregadores. Primeiro eu comecei interpretando, depois eu falei, agora eu quero pregar, mano. Aí eu fazia a agenda, então eu ligava para as igrejas e falava assim, ó, tá vindo um pastor aí da África, tal, uma bênção. E ele vai pregar 2 dias, no terceiro dia um brasileiro prega. Aí eu chegava no terceiro dia e eu lá. Aí você imagina os pastores olhando para mim, se eu não chegasse de terno e gravata, sapato lustrado, os caras falam, mano, você tá na sua cara, vai pregar o quê aqui? Então eu tinha que me fazer de crente para os crentes. Paulo se fazia de judeu para os judeus. O interesse dele principal não era sobre ele mesmo, era que as pessoas entendessem a verdade. Aí ele se fazia de fora da lei para fora da lei. Aí nós entramos agora numa parada que é muito difícil. Porque olha, se você quer pregar para um índio, a gente vai te apoiar. Fala, velho, vai pregar para um índio. Anda pelado lá na aldeia. Só não posta nada, pelado. Mas não tem problema andar pelado. Vai lá. Usa o cocar, põe tudo bem, fica lá. Come cabeça de macaco, cérebro. Não, faz o que você tem que fazer para pregar para o índio. Aí você quer pregar para o chinês? Vai, mano. Vira chinês também. Rapa a cabeça. Vira, sem problema. Come escorpião. Cobra, vai lá. Te apoio, barata. Você quer pregar para vegano? Não come mais churrasco, a gente apoia você. Essa é a parte mais difícil, é terrível, eu sei. Mas é muito fácil pregar para vegano também, porque um dia virá em que o leão caminhará com a sua caça. Já ouviu falar esse versículo? Só quando Jesus voltar. Vegano vai gostar quando Jesus voltar. Porque mais terrível do que o homem é o gato. Você já viu o que o gato faz com o rato antes de comer? Você já viu? Ele tortura o coitado, velho. Pois nós que somos maus, não, o gato é mau. Tudo é mau aqui, está tudo precisando de Jesus. Aí você vai pregar para o chinês, vai. Você vai. Agora existe uma cultura no mundo hoje, que é a nossa cultura, que é a cultura do jovem hoje. E quando você quer falar a língua deles, de uma forma que eles entendam, nós vamos dizer que você é mundano. Para o índio, você pode virar índio. Agora para o roqueiro, você não pode virar roqueiro. Para o pagodeiro, Deus me livre, você não pode virar pagodeiro. Quando nós vamos chegar ao ponto de entender que é possível ser igreja no mundo, sem virar um mundo? Sabe, quando as nossas estratégias vão voltar para eles, de entender como esse cara entende que eu falo? É por isso que eu levo a minha Bíblia para os botecos. Mano, porque é lá que eles precisam da Bíblia. Não é? É por isso que eu vou em lugares onde as pessoas precisam entender a verdade. Mas como que nós vamos falar com eles de uma forma que eles entendam? Quando que a gente vai conseguir sair do nosso mundo, tirar Deus do mundo religioso e levar Deus pelo mundo todo? Porque não existe nenhuma só esquina nesse mundo em que Jesus não seja o Senhor. Mas é a gente que não entendeu isso ainda. Ah não, Deus só é Deus na igreja, meu irmão. Na balada não é não. No bar não é não. Aonde Deus é necessário? Não, onde jaz o maligno. É para lá que Paulo foi ensinar, foi enviado. E como ele fez para que o evangelho florescesse? Ele encontrou algo em comum entre eles. É o que ele vai dizer, olha o que ele diz. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Agora, na nossa cabeça, a igreja não pode estar na política, porque a política é do mundo. Na nossa cabeça, a igreja não pode. Por que tem que. Os caras que escrevem romance aí, tem que ser os caras que não creem em Deus. Por que não pode ser um cristão com princípios cristãos? Você não precisa falar de Jesus lá, mano. Fala como Jesus pensa.
Por que as pessoas que ensinam sobre sexo no mundo tem que ser gente que nem sabe o que sexo é? Por que as pessoas que ensinam sobre música não sabem por que a música foi criada? Por que tem que ser eles e não nós? Não, porque se a gente for lá, a gente é mundano. Você já leu Romanos 12? Que fala para a gente não parecer com o mundo. Sabe esse versículo? Você já leu o resto do capítulo? Paulo vai explicar o que é se parecer com o mundo. Ele vai falar que é não deixar um coração ser invejoso. Ele vai falar para não amar com um amor fingido. Ele vai falar sobre valores. Não se parecer com o mundo é não ter os valores do mundo. O porquê nós cantamos? Qual é o valor? Para ter dinheiro só? Para ter fama? Para vir a Deus? Esse é o valor? O porquê? O porquê eu escrevo? O porquê eu faço? Quais são os valores? O que eu quero com isso? O que o mundo precisa aprender são os valores que Cristo vem nos trazer. O que a igreja pode levar é aquilo que nós aprendemos com Cristo, mas como eles ouvirão se não há quem pregue lá? E como nós estamos pregando? Eu lembro um dia que eu estava andando na Rua Augusta, que é um lugar bem tranquilo em São Paulo, assim. E a gente estava andando um amigo meu, um cara cheio de dread, assim, que eu pregava para ele só de ver os dread dele. Aí a gente já treinava, fazia esses dreads. Ele pregava para mim só de ver minha cara de louco, né? Aí a gente foi pregar na Rua Augusta. Vamos pregar na Rua Augusta, vamos pregar onde? Aí nós chegamos lá, tal, a gente estava saindo. Na hora que a gente estava saindo, ele estava com a câmera filmando, eu estava falando com a câmera. Porque a nossa estratégia para pregação era assim: vamos fazer um filme na Rua Augusta? Vamos, todo mundo quer fazer parte de um filme. Aí chegava assim: ó, você quer fazer parte do nosso filme? Aí a pessoa falava: quero. Então a gente vai te fazer umas perguntas. Tudo para você responder, respondo. Aí fala assim: o mundo está um caos. Não está um caos, aí todo mundo é revoltado mesmo lá. Por que está um caos? Porque o homem bom morre. Não sei o que, você sabe um homem bom que morreu, não sei quantos caras mataram. Quem mata? Jesus. Ô louco, é mesmo? Jesus. Mataram Jesus. Aí pregamos para um monte de gente, é engraçadíssimo. Só que eu perdi esses, infelizmente. As fitas se perderam, fui roubado, irmão, 2 vezes já. Satanás do inferno aí. Só que daí a gente estava saindo, e daí eu estava andando assim, ó, e a câmera filmando minha cara. E eu falando, aí veio um cara atrás de mim, o cara estava muito próximo, eu comecei a ficar revoltado. Eu pareço que eu sou bonzinho, mas não sou, mano. Ainda mais quando você está na rua, você tem que ficar atento, tá ligado? Tem hora que você ama, tem hora que você está tirando. É assim. Sou bobo. Aí depois você abraça. Você vai dar amor para todo mundo. As meninas vêm querendo te abraçar, você vai dar amor. É assim não, meu. Vai orar. Entre eu e você tem 4 irmãos. Mateus, Marcos, Lucas e João, todo mundo. Aí o cara veio assim, daí o cara veio chegando muito perto, eu fiquei incomodado, eu virei tudo assim. O cara aqui, eu fiz assim. Aí na hora que eu virei, eu assustei, porque o cara era um gótico, velho. Você sabe o que é um gótico? O cara tinha o olho dele era uma lente de serpente, assim. Eu falei, nossa, tio. Aí o cara com a cara toda cheio de piercing na cara. A cabeça raspada, pintada do lado azul. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou apanhar. Aí na hora que eu virei bravão com ele, ele olhou bravão pra mim. Falei, o que eu vou fazer agora? Aí, irmão, foi revelação do céu. Peguei assim, ó, bati no peito dele e falei assim, ó, ô, Jesus te ama, irmão. Fui fazer isso lá mesmo. Aí ele pegou, soltou um palavrão assim, eu falei, nossa, ele ficou mais bravo ainda. Aí eu falei, isso mesmo, Jesus te ama. E virei de costas e saí andando, orando, né? Aí meu amigo que estava com a câmera já viu a situação, começou a conversar com ele, daí eu voltei, ele estava com uma cruz no peito, assim. Eu sempre procuro cruz. Principalmente se tiver de ponta cabeça. Aí, estava com a cruz no peito, foi assim, preguei a cruz no peito dele e falei assim, e aí, mano, você sabe o que essa cruz está fazendo? Você sabe quem foi pregado nessa cruz? Você sabe o que esse cara passou? Você sabe pelo que ele passou? Ele começou a me ouvir, eu fui pregando para ele com a cruz no peito dele. Aí chegou uma hora, ele olhou pra minha cara assim, ó, bravo, velho. Ele falou assim, posso falar um negócio pra você? Eu
Falei, o quê? Ele falou, toda vez que um crente me vê, eles falam que eu tenho um demônio no corpo, que eu vou para o inferno, que Deus não me ama assim, que não sei o quê. O cara falou, só falando essa condenação que ele toma sempre. Aí ele falou assim, aí eu venho na Augusta, você me encontra aqui, você bate no meu peito, e você fala que Jesus me ama. Tocou aqui dentro, e começou a chorar, mas tocou aqui dentro. Aí ele falou assim, só Deus sabe que fazem 6 dias que eu ajoelho todo dia do lado da minha cama e falo, Deus, fala comigo. Como que Deus fala com a gente, cara? O que Deus falou com a gente? Sabe, a gente não precisa apontar o inferno para eles já sabem para onde é, eles estão indo para lá. A gente tem que apontar o céu, tem que apontar quem Jesus é, a verdade que Jesus veio trazer, o que Ele veio trazer. O mundo não precisa de condenação, eles já estão condenados. Jesus não veio ao mundo para trazer condenação, mas para salvar o mundo. Qual foi a mensagem que te trouxe para Deus? Sabe, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, entender que esse Deus é tão bom que a gente não pode viver sem Ele. Sabe, o Deus que nos amou tanto que nós não podemos viver sem Ele. Agora, estando isso, sabendo disso, como que nós vamos conseguir levar ao mundo aquilo que nós acreditamos? Como que nós vamos conseguir ser levados? Porque tem muita gente que não ouve um pregador, mano. Não ouve mesmo, já tentei. Esse cara não ouve. Mas ouve o baixista de uma banda de rock, eu já vi isso acontecer. Fui convidado para pregar com o Brian Welch. Ele é guitarrista do Korn. Já ouviu falar do Korn? Uma das maiores bandas de heavy metal do mundo. Os caras são muito pesados o som dos caras. E me chamaram para pregar com um cara, porque ele, depois do show, ele chama os fãs, prega para os caras, fala a verdade para eles se convertem, ele direciona as pessoas para a igreja. Eu lá no show tentei pregar antes, para as mesmas pessoas. Falei, vou pregar para esses caras. Não me ouviram. Eu falei assim, você quer encontrar o Brian? Quero, então toma essa pulseira aqui, irmão. O cara virava meu amigo, vamos. Depois do show a gente levava os fãs para encontrar o Brian. O Brian contava o testemunho dele, pregava Jesus. Aí você tinha que ver, mano. Você tinha que ver aquelas meninas com o braço que parecia fatiado. Sabe o que é um braço fatiado? De sofrimento, de se cortar. Toda vestida de preto, chorando como criança, entregando a vida a Jesus. Aí eu falei, um pregador ela não ouviria, mas o guitarrista ela ouviu. Sabe, talvez a pessoa não ouça o guitarrista, mas ela ouça um pintor, não sei. Talvez uma pessoa não ouça o pregador ou o guitarrista, mas usa alguém que ajudou a transformar o mundo. Sabe, o que a igreja faz para transformar o mundo? Tem algumas histórias inspiradoras. Você já ouviu falar da Malala? Ela não é cristã, ela é muçulmana. Já ouviu falar dela? Malala. Com 12 anos de idade, ela começou a escrever um blog para a BBC, falando de como era uma menina viver em um lugar onde o Talibã dominava. E ela virou uma ativista para poder fazer com que as mulheres estudassem também no Paquistão. E ela ia para a escola mesmo sem poder ser ameaçada. Com 14 anos de idade, 2 soldados talibã entraram no ônibus da escola dela e perguntaram, quem é a Malala? Ou vocês falam, ou todo mundo vai morrer. Ela se levantou e falou, eu sou a Malala. O cara deu um tiro na cara dela. Pum. Ela sobreviveu. E com 17 anos, ela foi a mulher mais jovem a ganhar um prêmio Nobel da Paz. Eu me pergunto, por que uma muçulmana tinha que ganhar o prêmio Nobel da Paz? E não uma cristã? Mas cristãos já ganharam o prêmio Nobel da Paz, sabia? Em 1963, um pastor negro, chamado Martin Luther King, foi o homem mais jovem a ganhar um prêmio Nobel da Paz, com 35 anos, porque ele lutou pelo direito dos negros a votarem também, lutou contra a segregação. Ele pegou o prêmio que ele ganhou de $54 mil e doou para a fundação dos movimentos sociais.
Talvez o mundo não ouça esse pregador, mas vai ouvir esse cara que se levantou por uma causa que o mundo respeita. Sabe, eu me lembro de uma amiga minha que nunca acreditou em Deus. Engraçado eu estar aqui hoje, porque ela falou assim: eu vou para o Brasil para ser voluntária em uma casa de adoção. Eu falei, nossa, que legal. Aí quando ela chegou no Brasil, ela veio para BH. E ela me ligou chorando. Eu falei, nossa, ela deve ter gostado muito do Brasil. Ela me ligou, começou a chorar. Ela falou assim: tem crianças morando na rua aqui. Aí na hora eu falei assim, cara, eu podia ser alguém que estava cuidando dessas crianças. Agora essa menina ia ter que me ouvir. Sabe, o meu evangelho transcende a mensagem. Eu encontro algo em comum com as pessoas. Eu faço algo que faz com que as pessoas me enxerguem. Quem que está lutando pelas pessoas aí no mundo? Será que é a igreja? Quem que está lutando contra a pobreza? Será que é a igreja? Quem que está lutando contra a fome? Sabe, eu não acredito que é a Unicef responsável para acabar com a fome. Eu acredito que é a igreja é responsável para acabar com a fome. Talvez Deus não te chamou aqui para ser um pregador, porque algumas pessoas não vão te ouvir sendo pregador, mas Deus te chamou para ser um poeta. Porque uma das maiores poetas hoje do mundo tem que ser uma mulher que dorme com homem, com mulher, com todo mundo e faz poesias e vende. Por que não pode ser alguém que tem valores reais de vida? Por quê? Porque a gente vai se parecer mundano? Quando vai chegar a hora que o mundo vai se parecer igreja? Só quando a gente for sal lá fora, mano. Talvez hoje Deus quer te levantar por uma causa que não seja diretamente o evangelho, mas que seja indiretamente. Em 2014 se levantou um jovem de 14 anos de idade, membro de uma igreja batista em Hong Kong, sozinho, com um megafone, lutando contra a implantação de um ensino comunista marxista em Hong Kong, que ensinava na China, queriam ensinar em Hong Kong. Ele sozinho começou com um megafone. E aquele garoto, através da vida dele, sozinho, ele parou Hong Kong por 3 meses. Uma cidade que foi, uma revolução que foi chamada de a Umbrella Revolution. E todo mundo olha para a vida desse cara. Quando eu ouvi falar sobre quem é esse menino, eu fui descobrir que ele era um garoto da igreja batista, que cria no Senhor e frequentava a igreja com a sua irmã. Sabe, as pessoas buscam referências, mas o mundo perdido não vai buscar referência em cima de um púlpito. Você entendeu? Agora você pode ser o melhor skatista do mundo. E o cara fala, mano, quem que é esse cara? Eu gosto muito dele. E descobrir que você é crente. E que você está fazendo algo em prol do evangelho. Você pode ser o maior artista do mundo, que as pessoas falam, nossa, eu gosto muito dessa música, essa música me toca de uma forma diferente. Quem é essa pessoa? Criar uma ligação em comum com esse mundo aí. Para quê? Para levá-los a Cristo, cara. Nós precisamos conseguir falar de uma forma que o mundo nos entenda. É por isso que eu fui para a internet. É mais fácil falar com o jovem hoje pela internet do que pessoalmente. Ele ouve mais quem fala no YouTube do que quem fala aqui na cara dele. Ele leva mais a sério quem tem... Olha só, cara, sinceramente, esses negócios de seguidor para mim não vale nada, mas lá na Inglaterra, fala assim, o que você faz? E lá eu falo que eu sou youtuber e escrevo livro. Os caras falam, é mesmo, daí eu mostro meu Instagram, pum. Vê o seguidor, vira meu amigo na hora, aí ó, Jesus Christ na cabeça deles. Aí eu começo, isso aqui a gente faz na África, isso aqui a gente ajudando os pobres na África, isso aqui a gente fazendo isso, aqui você fazendo isso aqui é os jovens no Brasil. Aí você começa a ver os caras assustados, meu Deus, isso existe. Sabe o que nos conecta a esse mundo? Será que a gente se tornou tão santo que nem andar com os pecadores a gente anda mais? Jesus Cristo de Nazaré, Deus andou com pecadores, cara. Quantos amigos não cristãos você tem? Quantos? Quantos amigos não cristãos você tem uma influência sobre ele? Que o cara liga e te pede conselho. Quantos? Isso mostra a relevância que você tem no mundo lá fora.
E a gente precisa aprender a nos fazer de fraco por fraco, de forte por forte, para levar essas pessoas a Cristo. Agora veja Paulo, ele termina esse capítulo dizendo assim: vocês sabem, não vou na partir do versículo 22. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levá-los a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Ele fala: vocês sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. O que ele está falando? Eu levo isso aqui a sério. O que ele está falando é assim, ó, as pessoas lá fora, elas se esforçam por um prêmio perecível. Quanto mais nós nos esforçaremos pelo reino de Deus. Essa manhã eu estava lendo a revista de um cara que chama Alex Honnold. Já ouviu falar dele? Ele foi o primeiro homem a escalar a montanha do El Cap, sem corda. Mais de 3.000 pés. Sem corda. O que as pessoas demoram dias para fazer com corda, ele fez em 3 horas e 56 minutos, sem corda. Ele demorou 10 anos, ele ficou 10 anos para fazer isso, ele ficou 10 anos pensando na rota. 3 anos treinando sem parar. Aí a gente quer ganhar o mundo, e na primeira tentativa de com não, a gente desiste. Os caras que correm para subir uma montanha, pensam 10 anos em como fazer, 3 anos praticando. E nós, para ganhar o mundo, para mudar uma nação, transformar uma geração, paramos na primeira dificuldade. Paramos no primeiro não. O que Paulo está falando é o seguinte, cara, eles se esforçam por algo que vai passar. Quanto mais nós nos esforçaremos para que esse mundo seja transformado. Se você tem um chamado para ser político, você vai parar na primeira vez que você perdeu uma eleição? O que Paulo está falando aqui, ele fala assim, acredita no chamado que você tem, entrega a sua vida por isso. Entregue os seus esforços para isso. Você acredita que você vai ser um bom músico? Então escreve músicas. Eu tenho certeza quantas centenas de músicas aquele homem tem ali. Para Mozart ter só 3 canções colocadas como as principais nos últimos anos, ele escreveu mais de 1000. Sabe, esforço para que isso aconteça. Nós queremos mudar o mundo, nós precisamos nos esforçar, praticar, ser os melhores realmente. Nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa vida para que isso aconteça. Ser relevante não vai acontecer da noite para o dia, velho. Nada cai do céu, você tem que fazer alguma coisa. Como você quer ditar as leis se você nunca leu a Constituição? Não é? Como você quer pregar para os ingleses se você não aprende inglês logo, vai aprender inglês? Como você quer escrever se nem ler você lê? Como você quer falar para milhões na internet se você falar para 5 você fica triste? Você tem que começar em algum lugar. É uma vida de devoção, um propósito para que isso aconteça. Infelizmente a nossa geração foi treinada com imediatismo, e não é assim que a vida funciona. Não é de repente, não é do dia para a noite. É uma vida construindo para que isso aconteça. É uma edificação dia após dia. É um esforço diário, se preparando para chegar o momento em que você vai se colocar diante da multidão e você vai recitar um dos maiores sermões que o mundo já ouviu, I have a dream. Com 35 anos, um pouco antes de morrer. Mas quantas noites aquele homem passou? Quantos sermões ele escreveu? Quantas frases? Quantas coisas ele pensou? Você quer ser relevante? Você tem que pôr a mão na massa, velho. Você tem que se esforçar.
Você tem que treinar. Você tem que estar pronto. Se as pessoas lá fora, elas correm e se preparam para um prêmio perecível, quanto mais nós nos prepararemos para transformar esse mundo. Sabe o que nós estamos dispostos a perder para que Cristo ganhe? Você quer entrar no jogo? Então se prepara, porque você vai sofrer no meio dele. Você vai perder no meio dele. Você vai suar no meio dele. Mas para que vidas sejam transformadas, vale a pena. Jesus falou assim: eu te mandarei no meio de lobos. Cara, ele não te mandou de férias, ele te mandou para ver o pau quebrar. E você vai me seguir, vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos. Mas você está afim disso? Você está disposto a isso? Agora eu quero te falar o que vai te capacitar para que isso aconteça. Olha só, Deus não nos deixou sozinho para transformar o mundo. Deus não nos deixou com as nossas próprias capacidades para transformar o mundo. Ele enviou alguém para nos ajudar. Ele enviou o Espírito para nos ajudar. Eu não sei se você já ouviu falar de Azusa. Já ouviu falar de Azusa? Semana passada eu estava lá em Los Angeles, eu fui lá na casa. Depois eu fui lá onde era o estábulo, onde tudo aconteceu. E tinha muitas coisas sobre a história que eu não sabia. Eu achava que ali tinha acontecido só um descer do Espírito Santo, e que as pessoas foram batizadas do Espírito Santo. Mas o que aconteceu ali foi muito mais do que isso. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, no sul do país, negros e brancos se reuniam em uma só casa. O que Deus estava fazendo ali era mudar a base, mudar o pensamento de um país, mudar o pensamento de uma nação com a vinda do seu Espírito. Sabe, com a vinda do Espírito Santo naquele lugar, correntes foram quebradas, sabe, a segregação foi quebrada, homens negros e brancos passaram a orar juntos, e Deus usou um negro cego que foi rejeitado numa escola. Aquele homem, William Seymour, ele não podia orar com os irmãos brancos. Você tem uma ideia da realidade. E quando o Espírito do Senhor veio sobre eles, brancos e negros se reuniram num só lugar para adorar ao Senhor, por intermédio, por uma ação do seu Espírito. Agora eu fico imaginando, como seria um político cheio do Espírito Santo? Como seria um engenheiro cheio do Espírito Santo? Como seria um jogador de futebol cheio, um escritor, um pintor, um cirurgião? Como seria alguém cheio? O que Deus pode fazer nessa realidade? O que Deus pode fazer fora da igreja, mano? O que Deus pode fazer na sua vida? É por isso que hoje, por mais que eu seja um evangelista e adore pregar em cruzadas, eu creio que Deus está derramando outros dons aqui nessa noite. Mas eu quero que você lembre das palavras desse homem, que ele disse aqui e que ele disse para Timóteo. Um dia ele falou assim: Timóteo, abana o dom de Deus que há em ti. Se é precioso o que Deus te deu, leva a sério o que Deus te deu. Se Deus te deu um dom da música, então leve isso a sério. Se Deus te deu um dom da arte, leve isso a sério. Se Deus te deu um dom de escrever, leve isso a sério. Se Deus te deu um dom de cantar, leve isso a sério. Leve isso a sério. Corra, se esforce, trabalhe, se discipline para levar alguns a Cristo. Fica de pé, por favor, gente. E nesse meio tempo você vai arrumar confusão mesmo para a cabeça. Esse garoto Joshua aí foi preso várias vezes. Só não ficou mais preso ainda porque ele era de menor. Martin Luther King foi morto na sacada de um hotel em Alabama. Mas deixou um legado. Deixou uma marca. Eu quero te perguntar, se você morrer, você vai fazer falta? Se você sumir hoje, você vai fazer falta para a sua comunidade? Você vai fazer falta para a sua família? No que você vai fazer falta? O que você está fazendo que vai fazer falta? Se a igreja de Jesus hoje sumir do mundo, a gente vai fazer falta? Isso é relevância. É quando o mundo precisa da gente, mano. O mundo precisa de você. O que você tem a oferecer para o mundo? Deus quer te dar hoje. Deus quer derramar dom sobre a sua vida hoje. Mas vai de você ir atrás disso.
Vai de você aguentar as críticas, aguentar os xingamentos, aguentar as perseguições, aguentar tudo que as pessoas passam na vida normal. Não é só pelo reino de Deus. Vai de você se esforçar para isso, desejar isso, se empenhar para isso. Qual é a causa que eu tenho que lutar hoje para que Cristo seja glorificado? Sabe o que eu posso trazer para o que falta na minha comunidade? O que eu posso ajudar nessa cidade? Sabe como eu posso me relacionar com essas pessoas que nunca virão para uma igreja? Como eles vão ouvir a minha voz? Talvez está aqui o próximo a ganhar um prêmio Nobel da Paz. O que você vai fazer, cara? Que guerra você vai interromper? Ou qual é a cura que pode sair das suas mãos? Sabe qual é a tecnologia? Eu fico pensando, tinha que ter sido um crente que inventou a internet, porque a internet é uma das maiores ferramentas para a pregação do evangelho hoje. O que existe ainda possível para ser criado que Deus pode te dar para ajudar esse mundo, cara? Sabe, imagina se levanta um homem um dia e fala assim: eu descobri a cura da AIDS e quem me deu foi o Espírito Santo. Imagina se levanta alguém que diz: eu descobri a cura do câncer e quem me falou sobre ela foi Deus, o Criador dos céus e da terra. Qual é a influência, o impacto que você vai trazer sobre o mundo? Sabe, se você aparece com uma tecnologia que acaba com a fome no mundo, sei lá, de alguma forma Deus ilumina a sua vida, que você consegue levar comida, as pessoas não precisam mais morrer de fome. Ou você descobre uma tecnologia que fermente o solo, não sei, alguma coisa, você fala assim: foi Deus que me mostrou. Sabe, Deus quer derramar dons sobre nós hoje, dons que mudarão a nossa sociedade, como mudou lá 100 anos atrás, como mudou com Martin Luther King, como mudou com tantos outros reformadores, tantas pessoas que levantaram a favor do mundo, não do sistema mundo, mas as pessoas pelas quais Jesus morreu por elas. Sabe, o que você tem feito por esse mundo que clama por justiça e liberdade? Sabe, quais são os valores do evangelho que as pessoas conseguem olhar para você e falar: meu, eu preciso disso, é assim que se vive? Porque pode ter certeza que nós temos o jeito certo, mas o quanto isso tem florescido no nosso coração. Sabe, quais são as coisas magníficas que Deus pode fazer através de você nesse mundo afora, cara? Feche seus olhos agora. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não estou te chamando para ser pregador hoje não, velho. Mas eu estou te chamando para ser testemunha de Jesus. Testemunha de um Deus real, que ama o mundo, que se entregou pelo mundo. Como o mundo vai enxergar o evangelho através da sua vida? Como? Deus é criativo o suficiente para conseguir fazer algo que ainda não existiu até hoje. Por que tem que ser uma muçulmana lutando pelos direitos da mulher naquele mundo? Por quê? Por que tem que ser ateus lutando contra a fome? Por quê? Porque não é a gente. Quando que o mundo vai olhar para a gente e falar assim: não, eles estão interessados em nós mesmos, eles estão interessados na gente, não no que a gente pode dar, mas em quem nós somos. Sabe, a igreja de Jesus, ela nunca correu do problema, ela sempre correu para o problema, porque ela entende que se existe esperança, essa esperança está nela. Se existe salvação, essa salvação está nela. E o que Deus pode derramar sobre a sua vida hoje, cara, talvez seja você o próximo C.S. Lewis, que o mundo todo assiste essa Nárnia aí. Quem que escreveu Nárnia, velho? De onde ele tirou isso? Por que a gente não escreve os filmes mais? Por quê? Talvez seja você o Tolkien, Senhor dos Anéis. O mundo todo conhece Senhor dos Anéis. Quem foi o homem que escreveu isso?
Da onde ele tirou isso? Talvez seja você. Porque não somos mais os roteiristas dos filmes de Hollywood? Porque não somos mais os diretores? Senhor Deus, derrama sobre nós o que só o Senhor pode dar, o que está armazenado no céu para esse momento, para essa geração. Pai, que a criatividade esteja em nós, que o mundo olhe para nós como referência naquilo que eles gostam. Se eles gostam de música, que eles encontrem em nós os melhores músicos. Se eles gostam de arte, se eles gostam de cinema, se eles gostam de livros, se eles gostam de estilo, o que for, Senhor, que eles encontrem em nós, sabe, os melhores professores, alguém que possa ensinar, alguém que consiga dialogar com o mundo, Senhor, e mostrar uma sabedoria, como os magos olhavam para Daniel e falavam assim: não, ele tem um espírito extraordinário sobre ele. É diferente o que está sobre esse cara aí. Daniel, que continuou no meio dos magos, servindo ao rei, e nunca se corrompeu. Lá no meio da Babilônia, nunca se corrompeu. Sabe, que o mundo olhe para nós ali do lado deles e veja algo de extraordinário em nós. Senhor, derrame sobre nós isso, e que nós estejamos preparados a entregar a nossa vida pelo propósito que o Senhor abrir diante dos nossos olhos. Se for o propósito de mudar a educação no Brasil, que nós estejamos preparados a perder a nossa vida por isso, a perder a nossa vida para que a educação seja mudada. Se for o propósito de acabar com a prostituição infantil, que nós estejamos preparados a perder a nossa vida para isso. Senhor, que como Paulo corria por um prêmio eterno, que nós também corramos. Senhor, que nós possamos entregar o nosso conforto para que a sua vontade seja feita, Deus. Senhor, que nós possamos nos disciplinar, nos preparar para cumprir a sua boa, perfeita vontade, Senhor. Senhor, se o Senhor deseja acabar com o tráfico de drogas, quem se levantará para que isso aconteça? Acabar com a corrupção, quem se levantará para que isso aconteça? Acabar com o comércio pornográfico que toma essa geração todos os dias, quem se levantará para falar de uma forma lúcida? Senhor, levante pessoas capazes para falar sobre assuntos assim críticos, em que o mundo precisa ouvir, Senhor. Levante cristãos, Senhor, disponíveis, Senhor, abertos a colocar a cara a tapa, Senhor, para que esses problemas sejam resolvidos. Tira-nos da nossa zona de conforto, do nosso mundo religioso, e nos leva aonde o Senhor é necessário, Pai. Senhor, nos leva a lugares corrompidos, aonde jaz o maligno, para levar verdade e luz. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor, nessa noite. Como o Senhor fez há anos atrás, como o Senhor continua fazendo. Derrama o Seu Espírito sobre nós. Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos apresentar os nossos planos em oração a Ti. Deus, que nós possamos regar esse dom com oração e jejum e busca e santidade e devoção ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Gente, deixa eu falar para vocês. Enquanto eu lia, eu amo ler a biografia dessas pessoas. Eu li a biografia do Martin Luther King, tantos outros que impactaram o mundo. E era incrível a angústia desse homem em ver a realidade do mundo. Sabe, e a disposição dele de correr perigos para que essas coisas fossem mudadas. O que nós estamos propondo aqui nessa noite? É guerra, você entendeu? É guerra contra um sistema que não quer a sua relevância. Você está afim
Sabe, você está a fim de dar a sua vida pela causa de outros, para que outros vivam. Você está a fim de lutar essa batalha, cara? É para isso que o Senhor te chama nessa noite. Pai, em nome de Jesus, aqui estão pessoas que desejam cumprir a Tua vontade nesse mundo. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos prepare, nos capacite, nos instrua. Senhor, nos coloque no lugar certo para fazer a Sua vontade. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê capacidade para fazer a Sua vontade nesse mundo perdido. Quem se importa com as crianças que são abusadas todos os dias? Quem se importa com eles? Quem se importa com as crianças que são vendidas lá na Ásia? Quem se importa com eles? Quem se importa com os jovens que se prostituem todos os dias como a sua vida não valesse nada? Quem se importa com eles, Senhor? Nós nos importamos, Senhor. Quem se importa com o pobre que sofre, com o rico que sofre? Quem se importa com esses que são a imagem e semelhança de Deus? A sua igreja se importa. Deus, e que o Senhor nos capacite a cumprir o seu chamado de ir por todo mundo, pregar o Evangelho, discipular essas pessoas, Senhor, ensinar esse mundo a viver. Nos dê as ferramentas necessárias para que isso aconteça. Nos dê as ferramentas necessárias para que isso aconteça. Irmão, quando Deus te dá, viva por isso. Viva pelo propósito que Deus colocou na sua vida, cara. Olha para Ele, mantém focado e vai atrás disso. Enquanto as pessoas correm por prêmios perecíveis, nós corremos por algo eterno. Se elas doam a sua vida por coisas que passarão, nós doaremos a nossa vida por algo que nunca passará. E nós também nos disciplinaremos para que isso aconteça, até que Ele venha, que esse mundo seja transformado. E eu vivo pelo dia, e que eu vou falar para os meus filhos assim: e aí, molecada, papai pregou muito em festival, hein? De bengala, assim, quebrado, apanhei um monte de festival. Papai pregou em hospital, papai pregou no Senado, papai foi testemunho na Apple, na Rock in Rio, no Lollapalooza, em todos esses lugares aí. Papai pregou no carnaval, e o moleque olhava pra minha cara assim: carnaval, papai? Carnaval. O que é carnaval, papai? É um negócio que tinha na nossa época. Tinha na nossa época, não tem mais, mas tinha. Sabe qual é os gigantes que nós vamos derrubar? Talvez os nossos gigantes não sejam como Golias ou aqueles lá da terra prometida, mas existem gigantes que o nosso Deus pode derrubar, e Ele quer te usar, cara. Dê a sua vida por isso. Que Deus abençoe.